Olá, meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal Restauradamente. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um tema muito polêmico, um tema que divide opiniões, e eu quero deixar aqui a minha opinião a respeito desse assunto, que é bem complicado falar disso, tá? Que assunto é esse? Vamos lá. É certo cobrar cachê, cobrar uma oferta para se pregar a palavra de Deus? É certo um pregador cobrar um cachê, estipular um valor para ele pregar a palavra de Deus, seja numa igreja, num congresso, em qualquer outro lugar? É sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero te convidar para ficar até o final, para você ouvir a nossa opinião e aí depois você tira as suas conclusões. Eu sei que você tem uma visão já a respeito desse assunto, mas eu quero que você escute o que a gente tem para falar hoje aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Sem mais conversa, vamos para o assunto. Então, meus queridos, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria, satisfação imensa ter você aqui comigo, A gente sempre está lançando vídeos novos aqui no nosso canal, compartilhando a palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, sempre recomendo que você faça. Tem um lugarzinho aí na sua tela para você se inscrever e toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser avisado, ativa as notificações aí e compartilha esses vídeos aqui que você está assistindo, tá bom? Vamos lá, gente. Existem as pessoas que são da opinião de que o obreiro não deve cobrar nada, Ninguém deve cobrar nada para pregar a palavra de Deus. As pessoas que defendem essa linha costumam usar aquele texto lá de Mateus capítulo 10, versículo 8, Vocês vão purificar os leprosos, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expelir os demônios. Aí diz assim o final do versículo: de graça recebestes, de graça dai também. Do outro lado, tem aquela turma que acredita que sim, o pregador pode cobrar, pode receber uma oferta, pode estipular um valor, Tem gente que defende um meio termo, mas assim, os extremos estão aí com bastante força, uma opinião bastante dividida, Polarizada, eu posso até dizer. E o pessoal que concorda costuma usar aquele texto lá de 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, que diz lá, que o trabalhador ele é digno do seu salário. Então, queridos, considerando essas duas opiniões, eu quero trazer aqui para você o que é que eu acho, o que é que eu penso a respeito desse assunto. E eu vou tentar fundamentar a minha opinião aqui, baseado, claro, na palavra de Deus e no que nós temos observado também que está acontecendo com a igreja brasileira. Esses dois versículos, eles são, assim, levados muito ao pé da letra quando as pessoas costumam se referir a este assunto, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa diferenciar aqui, separar, é que existem dois chamados ministeriais para pregar a palavra de Deus. Aliás, existem dois chamados para pregar a palavra de Deus. Um chamado universal, que é aquele chamado que Jesus deixa lá em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Este chamado é o chamado universal. Todo cristão, todo crente tem a missão de pregar o evangelho. Esse chamado é para todo crente, não importa se você não é pastor, não tem nenhuma função ministerial, nenhuma função de liderança, essa missão, esse chamado também é para você. Então existe o chamado universal para a pregação da palavra e existe o chamado ministerial, tá? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: fiel é esta palavra, o que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Então, este chamado para o ministério, especificamente pastor, pregador, evangelista, esse chamado para quem vai dedicar a sua vida para pregar a palavra de Deus, para conduzir um rebanho, uma liderança, um cargo ministerial, esse chamado ele é um chamado específico. Então, essa diferença nós devemos fazer para que nós possamos entender esse assunto. A gente tem que separar as coisas, tá? Quando a Bíblia diz de graça, você recebeu, de graça dai, ela está se referindo a todas as pessoas que podem pregar o evangelho. Imagina eu não tendo uma função ministerial na minha igreja, não tendo uma carteirinha de pastor, de pregador, evangelizando na minha escola, no meu trabalho, falando de Jesus para alguém na rua e querer cobrar alguma coisa dessa pessoa. Então, não se faz isso, Ninguém cobra na rua. Jesus te ama, deixa um folheto ali para uma pessoa, para o teu amigo, um folheto lá, uma literatura, para evangelizar aquela pessoa, e dizer assim, Jesus te ama, tem um plano na tua vida,
quer te salvar, agora me dá aqui, ó, para eu te falar isso, você tem que me dar aqui um trocado, me dá aí 50 reais, 30 reais. Não existe isso, gente. Então, dessa forma, todo crente tem que vestir essa camisa e pregar a palavra de Deus por amor às almas, para cumprir o chamado universal que Deus fez, que Jesus fez aos seus filhos, aos seus servos, para levar o evangelho até os confins da terra. Então isso não pode ser confundido, tá? Agora, uma coisa diferente é uma pessoa que vai se dedicar ao ministério, que vai ali, né, dedicar sua vida, estudo, tempo, preparo, né? Vai começar ali nas carreiras, nos degraus da fé, ali aprendendo, escola dominical, faz um curso teológico, se prepara até que assume uma posição de liderança. E essa pessoa ingressa no ministério, né, como evangelista, como diácono, como pastor, como pregador, presbítero, seja lá qual for a nomenclatura que se use na sua igreja, essa pessoa que assume esse trabalho, eu concordo, e essa aqui é a minha opinião, eu concordo que o obreiro ele é digno do seu salário, ele precisa receber para se manter, para manter a sua família, para manter a sua vida, porque ele é de fato um trabalhador. As pessoas que se dedicam 100% ao ministério, 100% à obra, elas precisam receber para fazer esse trabalho. E isso não está errado, nós vamos te provar na Bíblia isso hoje. Um exemplo que eu gosto de usar quando eu falo desse assunto, imagina você chegando ali para conversar com um amigo teu que é contador, sei lá, um advogado, e pede lá uma instrução para ele, cara, estou com esse problema, estou fazendo assim, ele vai dizer, peraí, calma, respeita a minha profissão, né? Vamos marcar um horário, você vai lá no meu escritório e você vai me pagar lá uma consulta jurídica, você tem que pagar pelo trabalho. Esse homem, esse profissional, esse contador, esse advogado, esse analista, esse consultor que vai te dar uma ajuda, esse cara estudou, dedicou tempo, muito esforço, noites sem dormir, né, perdendo sono, para que ele se qualificasse numa determinada área e que isso lhe valeria como profissão. E a mesma coisa que acontece, gente. Você pensa que é fácil um obreiro, um pastor, né, dedicar tempo estudando, pesquisando, para você pregar uma palavra, uma mensagem no culto? Você já imaginou quantas horas de estudo, de pesquisa, de oração, de dedicação uma pessoa precisa ter para pregar uma palavra num culto, numa conferência? Então, assim, o esforço é o mesmo. Você precisa pesquisar, você precisa se inteirar, você precisa mergulhar na palavra de Deus, se aprofundar para que você tenha realmente uma qualificação, um conhecimento para passar para a igreja. É uma responsabilidade muito grande de pessoas que assumem uma tribuna para falar do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para levar a verdade de Jesus Cristo. Então, requer tempo, dedicação, muito esforço, muita oração, jejum. Então, esta dedicação, eu não vejo diferença nenhuma em quem se aprofunda na palavra de Deus para servir, repito, de forma integralmente com um profissional qualquer da nossa área secular, né? Não vejo diferença, mas como as pessoas olham um obreiro recebendo uma oferta por ter pregado uma palavra num congresso, as pessoas criticam, dizem, olha aí o mercenário. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Vamos entender isso aqui agora? O que Deus acha disso? Como é que Deus trata essa situação, né? A Bíblia tem resposta para isso, né? Vamos lá, eu tenho dois textos aqui que eu peguei de Números capítulo 18 e também Deuteronômio capítulo 18, para você ver como é que Deus tratou essa coisa lá no comecinho, quando estava dando as leis para Moisés, tá? Vou pegar aqui minha Bíblia, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar também, livro de Números capítulo 18, vamos ler o versículo 11 e o versículo 12, bem rapidinho aqui, tá? Diz assim, também isto será teu, a oferta alçada dos seus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo. As tenho dado por estatuto perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Todo o melhor azeite, todo o melhor do mosto, do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, tenho dado a ti. Deuteronômio capítulo 18, também tem um texto aqui a respeito do mesmo assunto, como é que Deus trata isso. Veja bem, versículo 1 diz assim, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel,
Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, veja bem, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tribos para que assista a servir o nome do Senhor, ele e seus filhos todos os dias. Olha só o que diz esse texto aqui. Dois textos dizem praticamente a mesma coisa, né? Quando Deus separa a tribo de Levi para ser a tribo do serviço, né? Levítico, sacerdotal, lá da casa do Senhor, Deus separa e Deus fala assim, essa tribo aqui ela não vai ter herança, não vai ter terra para eles plantarem, para trabalharem, para estarem lá, como diz aqui na linguagem de hoje, ralando para manter o seu sustento. Não. Vocês vão se dedicar ao serviço da casa do Senhor, vai ter trabalho para todo mundo e as ofertas que o povo de Israel vai trazer, eu tenho dado para vocês. O povo vai dar para vocês. Então, olha só como é que Deus trata. Veja bem, Deus trata os trabalhadores com honra, certo? As ofertas que eram dadas em sacrifício lá, os sacerdotes poderiam pegar, tinha uma parte deles ali que era para o sustento deles, para eles se manterem, sua família, seus filhos, porque eu fico pensando assim, né? Às vezes a pessoa fica criticando quando um obreiro recebe lá uma oferta, um pastor que tem um salário, o pastor não pode aparecer com um carro lá, né? O carro que ele pega os irmãos para levar para o hospital, para visitar, para levar ceia, e às vezes as pessoas criticam. Mas, gente, pastor tem filho, pastor tem esposa, pastor tem conta para pagar, pregadores itinerantes, pregadores que vivem da obra, que se dedicam 100%, né? Será que os filhos desses homens, as esposas, as filhas, não podem vestir uma roupa legal, calçar um sapato legal? Não podem, não devem, é proibido. Os pastores casam, têm família, por que a família do pastor tem que passar fome? Né? E eu conheço pessoas, eu tive amigos que assumiram um trabalho lá como pastores e assim, passaram grandes dificuldades assim com a família, necessidade mesmo. As famílias da igreja tinham que levar prato de comida para que essas pessoas pudessem se manter, sustentar, né? Ter o alimento de cada dia. Gente, que isso? Nós devemos honrar. Deus trata esses homens que trabalham de forma séria, honesta, correta na sua casa, de forma muito honrosa. E por que a gente vai tratar de forma desonrosa, tá? Como é que os pastores pagam a luz, a água, sei lá, o aluguel, a escola dos filhos, né? Gente, tem que ter sustento para esses homens. Os homens dedicam a vida, como eu já falei aqui, horas e horas de estudo, dedicação, oração ao povo de Deus, né? E a gente tem pessoas que falam assim, concordo que se pague para os pastores que assumem igreja, mas para esses pregadores aí, gente, vamos olhar para uma coisa. A igreja brasileira cresceu muito ao longo dos últimos anos. Então, assim, muito se deve aos pregadores itinerantes que estão, assim, há pelo menos 50, 60 anos fazendo um grande trabalho aqui no Brasil. Os pregadores itinerantes, homens que vivem da obra, repito, se prepararam, tiveram chamada, vocação de Deus para fazer isso. E assim, esses homens saem da sua casa, viajam, deixam suas famílias e aí voltam para casa abanando. E eu vejo acontecer cada aberração, os irmãos convidam para pregar, os irmãos vão lá, se dedicam, horas e horas de oração, de estudo da palavra, levam uma boa palavra lá no final do culto. Obrigado, irmão, Deus abençoe a sua família, você é uma bênção. E o irmão volta lá para casa, às vezes, de carona, de ônibus, a pé, né? Volta para casa e a família está lá, né? Às vezes passando uma necessidade, querendo ter uma refeição digna, e não tem. Acontece isso, gente. Acontece. E aí, amado, talvez você fale assim, Andrei, tu é daquela turma lá que gosta de pedir, que gosta de cobrar. Calma. Eu já expus aqui qual que é a minha opinião e quais são as condições em que um obreiro mereça receber uma oferta, tá? Mas tem os adendos. Veja o que está acontecendo com a igreja brasileira, né?
Algumas pessoas se intitulam pastores, pregadores, itinerantes e, na verdade, não se preparam, não têm um chamado e vão para esses lugares assim, dizer assim, ó, vou pregar na tua igreja, faz lá aquela manobra, aquelas técnicas lá, né, para chamar a atenção da multidão, e profetiza da carne, e traz palavras dizendo que é de Deus e não é de Deus, e no final pula, né, ó, vou querer uma oferta tanto, ou até mesmo no convite, né? O pastor vai lá, convida para pregar no evento, ele diz assim, eu vou se você fizer um cachê aí, sei lá, de 10, de 15, 20 mil reais. Tem gente fazendo isso. Eu penso o seguinte, né, que os próprios pastores que são os organizadores do evento têm que ter a consciência de quem é que eles estão convidando e do que fazer, né, por estes homens. Né? Quem é a pessoa que eu estou chamando? É uma pessoa mais humilde, uma pessoa, ou é um estrelão desses pregadores aí de nível internacional, de nível nacional? Você tem que saber que você está convidando para o seu evento, né? E não vai causar constrangimento para ninguém, porque na verdade a palavra de Deus está sendo pregada e as vidas estão sendo abençoadas, né? Qual é o ponto que eu sou contra? Eu vou dizer aqui para vocês. Esses falsos pregadores que estão rodando aí no Brasil, aqui no meu estado tem um monte, né? Que estipulam valores, por exemplo, para que Deus possa abençoar. Tá? Ó, Deus vai trazer a vitória para você se você pegar um envelope de 500, um envelope de 200. Gente, não é isso. Tá? Isso aí eu sou totalmente contra. Sou ferrenhamente contra quem faz isso, porque a bênção de Deus não se troca. E nesse sentido se aplica a isso. A gente recebe de graça, né, a bênção, a graça de Deus, aí sim a gente tem que dar de graça. Se o pregador precisa se sustentar sua família, se vestir, investir no seu conhecimento, comprar os livros lá, a Bíblia de estudo, isso é digno, ele precisa ter isso, né? Ele é um homem de Deus, um trabalhador normal como qualquer outro trabalho, certo? Só que as pessoas, para conseguirem mais dinheiro, colocam assim as barreiras, né, para se chegar a Deus. Você vai chegar a Deus se você pegar um envelope de 500, de 100, de 200, de 300, e não é assim, né, que se sangra as ovelhas. Nesse ponto eu sou totalmente contra. Se chegar alguém na sua igreja e dizer assim, ó, Deus vai abençoar a tua vida, pega esse envelope pela fé, se você não tiver, não faça isso, porque isso aí vai contra a palavra de Deus. Isso vai contra a palavra de Deus. Deus não estipula valores para a gente receber a nossa bênção, né? Existem milhares, incontáveis formas de Deus abençoar a nossa vida. Então, se chegar alguém prometendo bênção, vitória, profecia, sei lá, em troca de dinheiro, não faça isso. Não faça. Não dê, não entre nisso, porque é furada, é mercenário. Pode botar para correr aí da sua igreja, porque não é homem de Deus. Uma certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja e eu fiquei assim um pouquinho constrangido, né? Eu tenho uma profissão, graças a Deus, eu não vivo de pregação, eu não sou pastor de igreja, eu não vivo 100% do evangelho, eu tenho minha profissão, tenho meu trabalho, graças a Deus, e eu coopero como pastor auxiliar lá na minha igreja, né? Pastor, meu líder lá, também trabalha, eu trabalho, e uma certa feita eu fui convidado para pregar numa igreja, né? Deus abençoou lá, quando foi no final, o pastor líder da igreja veio me trazer uma oferta para eu ajudar na minha gasolina. Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouquinho constrangido, porque aquilo nunca tinha acontecido comigo. Eu nunca tinha, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha acontecido comigo. Eu fiquei meio com vergonha e ele querendo insistir que eu pegasse. E na hora lá tinham anunciado que estava num desafio vendendo um lanche lá pela frente para ajudar a festinha das crianças. Eu falei assim, pastor, Deus tem me abençoado, né? Eu peguei o dinheiro da mão dele e falou, Deus tem me abençoado, graças a Deus, eu quero ofertar esse dinheiro para a obra das crianças ali. Pronto, ele pegou e ficou feliz. Então foi a forma que eu achei de sair ali um pouquinho do constrangimento. Por quê, gente? Porque eu não vivo do evangelho, eu não dedico 100% do meu tempo. Eu tenho minha profissão, trabalho, ganho meu salário e trabalho no evangelho, trabalho na igreja. Mas se eu fosse 100% dedicado à obra de Deus, meu tempo fosse todo de pastor de igreja, de comandar a igreja ou de um pregador itinerante, amados, eu não teria problema nenhum em aceitar uma oferta quando eu viesse pastor, porque eu tenho meus compromissos, tenho meus boletos, tenho minha família, tenho meus filhos, eles precisam comer, eles precisam se sustentar e Deus não vê problema nenhum nisso. Então acabe
com essa situação de criticar apenas as pessoas sem entender. Cuidado com os mercenários. O que a gente deve ter? Cuidado com os mercenários, com os falsos profetas, com os mercenários da fé aí, né? Os falsos homens de Deus. E nós devemos honrar os verdadeiros homens de Deus que se dedicam 100% do seu tempo para fazer o trabalho do Senhor. Porque, como diz a palavra no texto que nós já lemos, né? Já citamos aqui para você, o trabalhador ele é digno do seu salário. Amém, amados? Se você gostou dessa palavra, você pode compartilhar com alguém que esteja duvidando assim, em meio termo, o que será que é certo, concordo ou não concordo. Envie esse vídeo para alguém, para Deus abençoar a vida de alguém também. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida. Siga em frente, Deus é contigo, a paz do Senhor. Até o próximo vídeo.